Nós queremos sair daqui mais crentes do que nós entramos. Nós queremos sair daqui tocados pelo poder da Tua palavra. Nós queremos sair daqui renovados, avivados, dizendo que só o Senhor é Deus. Deus Todo-Poderoso, prepara o nosso coração, que nessa noite ele seja um solo fértil, que a semente caia e brote, e o Teu nome seja glorificado. Tem pessoas que chegaram aqui querendo uma resposta da Tua parte. Tem pessoas que chegaram aqui querendo ouvir a Tua voz de uma maneira especial. Faça isso para a glória do Teu nome. Toca na minha mente, no meu coração, nas minhas cordas vocais, e que nós possamos, Senhor, sair daqui cheios da Tua graça. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e que todos digam amém e amém. Queridos, o Evangelho de Marcos, ele é conhecido como o Evangelho Petrino. Por quê, pastor? Dizem os estudiosos, muitos pais da igreja, Irineu, Tertuliano, Papias, eles disseram que a voz é de Pedro e a mão é de Marcos. Inclusive eles fazem uma analogia com o sermão de Pedro em Atos 10. E eles veem nesses 16 capítulos de Marcos muitas características do apóstolo Pedro, que era o chefe do colégio apostólico. É bem verdade e é muito simples. Quando você vai estudar teologia, Marcos, Mateus e Lucas, que é conhecido como sinóticos, que são os evangelhos que enxergam da mesma forma, que contam, o que isso significa? Rapidinho. Contam a trajetória de Jesus da mesma forma. Eles usam as mesmas palavras, às vezes contam as mesmas narrativas, e às vezes falam os mesmos milagres usando os mesmos verbetes. Ou seja, eles contam essa trajetória entre a primeira vinda de Cristo, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão da mesma forma. Por isso que eles são sinóticos, significa ver igual. Quando um evangelista tem uma história só dele, por exemplo, Marcos tem uma história que nem Mateus, nem Lucas, nem João conta. Isso é chamado de simples tradição. É algo só de Marcos. Quando tem em comum com dois evangelistas, por exemplo, uma passagem que tem dois evangelistas, Marcos e Mateus, é chamado de dupla tradição. E tem também a tríplice tradição, que é quando três evangelhos contam a mesma história. Um exemplo, o batismo de Jesus. O batismo de Jesus, na verdade, os quatro contam, né? Todos eles contam o batismo de Cristo. O evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho que foi escrito, tá? Mateus usou ele como base, Lucas também usou ele como base. Só que esse texto aqui, e a forma que Jesus é apresentado nesse evangelho, é muito lindo, porque Jesus é apresentado aqui como um servo. Como o quê? Um servo. Ebed Yavé significa o servo sofredor de Isaías 53. O Barbacha é o filho do homem glorificado de Daniel, capítulo de número 7. E quando Marcos ele escreve, ele tem um público romano. Por que, pastor, o público é romano? Porque Marcos, em algum momento, a partir do capítulo 5 ao 7, olhe para mim, por favor. Ele vai dar a localização do Monte das Oliveiras. Ele vai dizer, o Monte das Oliveiras que está situado diante de tal lugar. Logo eu percebo que esse evangelho não está sendo escrito para judeu. Por quê? Porque todo judeu sabe onde fica o Monte das Oliveiras. Marcos vai pegar um conceito de uma oferta bíblica chamada corban, que era uma oferta que os filhos davam aos pais. E ele vai explicar o que é o corban. Só que todo judeu sabe o que é corban. Então Marcos não tem um público judeu. Porque ele apresentou Jesus como servo. Ele apresentou Jesus como servo porque todo escritor, além de ser inspirado, eu acho muito bonito as peculiaridades, a inteligência que eles colocaram na sua narrativa. E se Marcos coloca Jesus como Mateus colocou como rei, ele ia procurar bronca para a cabeça dele. Por quê? Se o público é romano, Roma já tem um rei. O rei de Roma é Augusto César. Ele falou assim, não, então vou fazer diferente. Eu vou colocar Cristo como servo e vou contar narrativas. As narrativas de Marcos, elas são bem menores em relação a Mateus. Por exemplo, Mateus tem 15 parábolas, Marcos tem 3. Só que quando Marcos fala os milagres, capítulo 2, você vai observar, está com a Bíblia aberta, você pode voltar. Ele vai curar um paralítico em Cafarnaum, no capítulo de número 2. No capítulo de número 3, ele vai curar um homem que tem uma mão ressequida. No capítulo de número 3, do versículo 7 até o versículo 12, ele vai fazer várias curas na beira-mar. Ou seja, como Romano gosta de histórias, narrativas de milagre, ele vai fazer
e vai contar vários milagres que Jesus fez aqui. Só que esse capítulo de número 4 aqui, cada parte que Marcos vai mostrar dessa narrativa de Jesus, ela vai revelar quem é Jesus verdadeiramente. Você pode olhar para o seu vizinho aí, por favor. Diga assim: tu sabe quem é Jesus? Oh, glória. Só que escute, e aqui ele de primeira mão, ele vai relatar o que Pedro viu. Nessa situação do barco, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41, Pedro estava dentro desse barco no momento dessa grande tempestade. Então quem está contando a história é Pedro, testemunha ocular, Pedro estava lá, e Marcos está contando então essa narrativa aqui. Beleza, vamos entrar no barco com Jesus, capítulo 4, versículo 35 ao 38, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Outros barcos o seguiam. Versículo 36. Versículo 37. Ora, levantando-se grande temporal de vento. Levantando-se o quê? Grande temporal de vento. Preste atenção para mim e marque aí. Pastor, o que acontece aqui? Esse lugar aqui, esse lago, ele é um lago de água doce chamado o lago de Tiberíades ou Genesaré. É o mar da Galileia. É o maior lago de água doce que tem ali na Palestina. E essas ondas aqui são comuns, preste atenção no contexto. Dos 12, nós temos pelo menos 4 que estão totalmente acostumados com a cena que tem no versículo 35 até o 41, que é pescar em um mar bravo. E o que significa? O mar da Galileia, ele está 213 metros abaixo do nível do mar. 213 metros abaixo do nível do mar. 48 quilômetros desse mar tem um monte de 2.800 metros chamado Monte Hermon. O que significa isso, pastor? Provavelmente essas ondas vêm daqui, ó. Daqui do mar sobe um ar muito quente, e lá do pico da montanha vem aquele frio gelado. O encontro do frio gelado daqui do Monte Hermon, de 2.800 metros, com o ar que está subindo do mar da Galileia, vai fazer com que a cena da tempestade aconteça. Ou seja, e nesse dia aqui, a tempestade está pegando mesmo. Pergunte por quê? Porque eles eram pescadores profissionais. E para eles, Jesus quando entrou nesse barco, se você voltar um pouquinho, a partir do capítulo 4 ainda, versículo de número 10, olha aí, ó, parábola, a explicação de uma parábola. Versículo 21, parábola da candeia. Versículo 26, parábola da semente. Versículo 30, parábola da mostarda. Versículo 33, Jesus explicou porque ele falava com parábolas. Olha aqui para mim, ele está numa região, e esse dia aqui, ele passou o dia todinho ensinando. Passou o dia todinho o quê? Ensinando. Provavelmente ele estava muito cansado. Tanto que a narrativa diz que quando ele entrou no barco, ele pediu um travesseiro e foi dormir. Pegou um travesseiro e foi dormir. E foi nesse inteirinho aqui que a tempestade começou a pegar esse pessoal, esses pescadores profissionais de jeito. O que chama atenção nisso aqui, como eu disse, é que dos 12, 4 são pescadores profissionais. E essa tempestade que eles chegaram, estava tão difícil. Coloca o versículo 38. Se você observar na narrativa do verso 38, e Jesus estando na popa ou proa dormindo sobre o travesseiro, eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, estava tão difícil aqui, que eles chegaram a pensar em algum momento que eles iriam morrer. E você pode ter certeza absoluta, né? Você pode ter certeza absoluta, já é certeza. Você pode ter certeza que tudo que eles podiam fazer, tirar a água de lá, orar, fazer alguma coisa, eles tentaram. Mas chegou a um nível tão trágico, de tanta força da natureza, da tempestade, ou pode ser o próprio Deus agindo, porque Deus queria queria quebrar uma premissa errada deles nesse texto, que eles foram perturbar o mestre que passou a noite, o dia todinho ensinando, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? A pergunta é, como foi que Jesus respondeu essa pergunta? Versículo de número 39, por favor. Versículo 39, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Preste atenção nisso aqui, ó. Quando Jesus desperta, duas coisas maravilhosas acontecem. Primeiro, ele usou uma ordem completa, com uma simplicidade muito tremenda. Tipo, algo era muito comum em consenso entre as culturas do mundo antigo. Pergunte o quê? Na cultura do mundo antigo,
ninguém conseguia dominar o mar se não fosse Deus. O mar era conhecido como a coisa mais violenta do mundo antigo, tanto que na mitologia grega, que o mundo greco-romano, onde está inserido o século I, tem um deus grego chamado Poseidon. Você já viu nos filmes, né? Poseidon é o deus do mar. E todas as crenças pagãs, gnosticismo, cristianismo, até mesmo o judaísmo, sabe que quando se fala de mar, é impossível alguém segurar esse mar. É impossível alguém acalmar esse mar. Agora preste atenção nisso aqui que eu vou falar para você, porque o mar, ele é uma força incontrolável. Outra coisa, existiam lendas sobre milagres que diziam que a pessoa que faz milagre, ela precisaria invocar uma força superior. Isso aqui é o contexto deles. Interessante que quando Jesus é chamado, pastor Wesley, para acalmar essa tempestade, porque o negócio estava pegando, ele chega no marco e os discípulos talvez pensavam que ele iria ali pegar e fazer uma oração, Patrick, fervorosa. Porque com certeza quando ele vê o desespero de pescadores profissionais, ele acorda e vê que aquele mar estava fumegando mesmo. Dá uma olhadinha aí para o teu irmão rapidinho de novo. Pergunta assim para ele, como é que está o mar da tua vida? Diga assim para ele, Deus te trouxe aqui porque Ele quer acalmar uma tempestade nessa noite. Meu irmão, arrepiou o pelo essa. Olha aí, segura e olhe para mim. E Jesus olha para aquela situação e talvez, mestre, não te importa que nós venhamos morrer? Olha, primeiro, essa pergunta, vendo o que Jesus já fez, vendo o que Ele já curou, vendo o que Ele já ensinou, são de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Estão com Jesus, estão vendo o milagre, estão ouvindo a doutrina de Jesus, mas ainda não conhecem Jesus. Segure. Então, e talvez quando Jesus chega nessa situação, que Ele foi na proa do barco, talvez eles pensavam assim, agora Ele vai levantar lá, Ele vai puxar a manga dele, e vai fazer uma oração fervorosa, e esse mar vai acalmar. E o que chama a atenção, coloca aí, Bítalo, versículo de número, aleluia, 39, está aqui, ó. Aí Jesus desperta, e parece que Jesus vai falar com uma criança. Segura. Outra coisa, a cena era, diga assim, de desespero. Calma, a cena era, mais uma vez, a cena era, quem é que dorme no desespero? Rapaz, o homem desse tem muito controle da situação. Outra coisa, a água está batendo para tudo quanto é jeito. Com certeza os baldes. Daqui a pouco eu vou contar uma experiência que eu fui no Marajó com a irmã Irá. Daqui a pouco eu conto, num barco aí atravessando essa baía aí. Presta atenção nisso aqui. Aí Jesus, Patrick, quando Jesus vai lá, ele vai simplesmente diante do mar, que é o mais temido de todos, e ele fala assim, acalma-te. Levante a sua mão, receba essa palavra. Receba essa palavra, assim diz o Senhor para o mar que está bravo nessa noite. Mar é uma ordem, acalma-te, aquieta-te. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escute, capítulo 4, versículo 38 ao 41. É um poder, irmão, que ele é ingovernável. Escute isso aqui, ó. Observe o estado emocional dos discípulos nesta passagem. A Bíblia diz que antes dele acalmar a tempestade, eles estavam com medo. Sim ou não? Dr. Timothy Keller tem um livro chamado A Cruz do Rei. Você compra esse livro, ele é fantástico. Timothy Keller, quando fala desse texto aqui, ele vai dizer que Jesus parece que está sendo ambíguo, porque ele fala duas vezes. Ele fala, mar, acalma-te, aquieta-te. Não, é porque ele está dando duas ordens. Acalma-te, vento. Aquieta-te, água. Porque presta atenção, quem já foi num rio e passou por uma situação de desespero, como eu já passei, e olha que nem foi em mar aberto, foi só na Bahia nossa aqui, a gente sabe que quando passa, pastor Bruno, a tempestade, ainda fica as ondas ali meio, elas vão acabando devagar. Só que nesse dia aqui, ficou um espelho. Segura. Só que presta atenção, depois que Jesus acalma a tempestade, oh glória, vai entendendo, meu irmão. Olha para mim, depois que ele faz o mar ficar calmo, era por medo continuar ou passar? Era para passar. Só que não é isso que o texto diz. Leia comigo, por favor. Versículo de número 40. Aleluia. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? 41.
e eles possuídos de grande temor. Olha, o mar já estava calmo. Já estava o quê? Esse texto no original diz que eles estavam aterrorizados. Escuta, enquanto o negócio estava pegando e a onda estava agitada, Mateus, eles estavam com medo. Mas depois que acabou, eles ficaram com mais medo ainda. Que lógica tem isso? Aleluia. Eles estão pela primeira vez presenciando um que é tão poderoso que parece que está falando com uma criança. Aleluia. Escute isso aqui, ó. Isso aqui, irmão, é a cena da nossa vida. Deixa eu te explicar aqui por quê. Deixa eu aplicar, ó. Qualquer um que vive pela fé. Alguém vive pela fé aqui? Qualquer um que vive pela fé, aleluia, aleluia, em algum momento da vida e da caminhada ele vai se sentir assim. Como? Com um barco cheio de água, com desespero, com muita ventania, pensando que ele vai morrer. Sim ou não? Pergunta para o teu irmão aí, olha para ele e fala: contigo é assim? Fala: contigo é assim? Aleluia. Outra coisa, e o que era ilógico na cabeça deles, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. O barco de Jonas, Rafael, é até entendível que não dá certo, que aquela tempestade está pegando, porque Jonas está desobedecendo uma ordem de Deus, sim ou não? Então, quando eu pego um barco de desobediência a Deus, a tempestade ali é o juízo de Deus. Só que quem está no barco é Cristo. Segura. Então não tem lógica. Se Cristo é o Filho de Deus, se Ele é o Messias, a gente está no caminho certo, Ele passou o dia todinho pregando, como é que eu tenho que enfrentar a tempestade? Porque a gente pensa assim, ó: se eu estou com Cristo, eu não posso enfrentar a tempestade. Hoje o miserável teólogo da prosperidade, mandaram até no grupo da igreja esse vídeo, foi a irmã Thaís, parece que mandou. Aí o teólogo da prosperidade falando assim: um dos maiores sinais que Deus não está contigo é que tu não tem dinheiro. Então nós estamos na roça, irmão. Então nós estamos, está pegando para nós ainda. Quem dera que isso fosse o sinal. Agora presta atenção nisso aqui, ó. É aquele momento que a gente sente que Deus está dormindo. É um momento da nossa vida que a tempestade está tão forte. A gente sabe que Deus está com a gente, mas a gente pensa que Ele está ali dormindo. A gente fala: Deus, cadê tu? A água está entrando, tu não responde. Deus, cadê tu? O vento está batendo, tu não responde. Deus, cadê tu? Que tu não me responde. A gente até sabe que Ele está lá, mas a gente pensa em algum momento que Ele está o quê? Olhe para mim. É aí que pergunta a Deus, escute. Aí eles vão com Deus e perguntam assim: Senhor, se o Senhor nos ama de verdade, por que a onda está forte? Presta atenção. Por que está entrando água no barco? Por que eu estou passando por isso? Senhor, eu tenho certeza que alguém já perguntou isso aqui para Deus hoje. Senhor, por que está estreito para mim? Eu te sirvo, eu vou no culto, eu estou fazendo certo, eu estou honrando a minha família, eu estou trabalhando, eu acordo cedo, eu dormo tarde. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Não te importa, Senhor, que eu pereça? Não te importa, Senhor, que a minha casa está indo abaixo? Olha a nossa premissa. Segura. Olha a lição de Jesus para eles e para nós. Lá vai. Dá um glória aí para ajudar o pregador. Sabe o que é interessante? Pastor Bruno, Jesus podia falar para eles assim, ó. Eles perguntaram: não te importa que morramos, que pereçamos? Rafael, Jesus podia falar para ele assim: eu sei o que vocês sentem. Mas não foi essa a resposta de Jesus. Presta atenção nisso aqui, aleluia. Ele vai quebrar uma premissa errada. Quando diz: por que estáis amedrontados? Ao invés dele responder: eu sei por que vocês estão passando por isso, eu sei o que vocês sentem. Olha o que ele responde. Depois que ele acalmou a tempestade, versículo de número 39, ele acalma o mar se aquieta, se faz bonança. Aí no versículo 40 a resposta de Jesus é: por que vocês são tímidos? Em outras palavras, por que vocês não creem? Em outras palavras, por que vocês estão desesperados? Vou falar de novo. Oh, Jesus amado, assim diz o Senhor: porque o desespero já acalmou. Oh, glória. Porque o desespero, eu estou no controle. Porque no desespero, eu estou cochilando aqui no travesseiro, mas a minha alma está junto com vocês. Segura que tem algo tremendo aqui para nós ainda. Louvado seja o nome do Senhor.
Escuta isso aqui, ó. Quebrando essa premissa errada que nós temos, Jesus está falando para eles assim, abre aspas: vocês deveriam saber que pessoas que eu amo também atravessam tempestades. Pessoas que eu amo também passam por pânico, ou passam por lutas. Pessoas que eu amo também passam por dificuldades. Sabe por que tu está passando dificuldade? Jesus não vai te isentar dela. Não é porque tu sabe que as lutas não vão. A fé não apaga a realidade. Hernande Dias Lopes. A fé não apaga a realidade. A tua realidade é essa. Agora Jesus está falando uma palavra. A palavra que ele quer falar para os discípulos é uma. Quando ele pergunta assim, cadê a fé? Ele está perguntando, por que vocês estão em pânico? Eu estou aqui. Levante a mão em nome de Jesus. Por que tu está em pânico? Ele está aqui. Por que tu está desesperado? Eu estou aqui. Por que eu desespero? Eu estou aqui. Não entra em pânico não, meu irmão. Aleluia. Escute isso aqui, ó. Tá, mas escuta. O versículo 41. Irmão, eles tinham motivo ou não tinham para ficar em pânico? Sim ou não? Sim ou não? Só que eles tinham motivo para ficar em pânico enquanto a tempestade estava forte. Só que o texto está aqui, ó. Versículo de número 41. E eles possuídos de grande temor. No 40, a tempestade já tinha acabado. E o temor aumentou. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Presta atenção nisso aqui. Porque eles estão aterrorizados, você já passou. Olha isso, irmão. Diga assim comigo. Ninguém pode controlar Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém consegue controlar uma tempestade e um mar bravo? Sim ou não? Sim ou não? Eu te pergunto, quem tem mais poder? A tempestade ou Jesus? Se eles não poderiam controlar a tempestade, meu Deus, que é tão forte, quem é que pode controlar? Cristo, o Senhor soberano de todas as coisas. Deixa eu te explicar. Nós vamos ver a diferença aqui, ó. Por isso que às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não compreendemos e não entendemos. Escute, a diferença é que a tempestade tem muita força, sim ou não? Uma força tão incontrolável que nenhum homem acalma, sim ou não? Só que a tempestade não ama ninguém. Cara, é que tu não der glória nessa, meu irmão. Como assim, pastor? O que o senhor falou? Eu não entendi. O papel da tempestade é te afrontar, é quebrar teu barco, é te matar. Ela não ama ninguém, é um fenômeno natural. Só que Cristo, meu Jesus amado, levanta a mão, meu irmão. Além de ser o poder maior que a tempestade, Ele te ama de uma forma incondicional, meu irmão. Pega essa e dá glória e volta dando glória, porque o maior que a tempestade só tem papel de fazer o barco afundar, mas Ele, o Senhor maior que a tempestade, te ama de forma incondicional. Meu Deus amado, aleluia. Escuta, pode chorar, olha para o lado, olha para o lado. Fala assim, Cristo pode até te provar. A diferença, fala a diferença da provação, da tempestade, é que a tempestade só te prova, mas Cristo te prova. Diga assim, olha para ele e fala, Ele te prova, mas Ele te ama. Ele te prova, mas Ele te ama. Ele te prova, mas Ele te ama. Ele te prova e quem ama não deixa ninguém perecer. Levante a sua mão e receba a autoridade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: há uma ordem dada em teu favor nessa noite. E se tu crê, mar, acalma-te. Vento, aqui ei, essa tempestade é só para Deus quebrar uma premissa errada que tem dentro de ti.
Escuta. Segura, por favor. Olhe para mim. Diga comigo assim, premissa errada. Escute isso aqui, ó. O pensamento errôneo deles, Ricardo, era esse: se Deus me ama, Ele não vai permitir sofrimento. Por quê? Eles entendem que o fato de Jesus estar no barco, Jesus está no barco, na cabeça deles, não pode entrar tempestade. Presta atenção, só fala se tu dá glória a essa. Olha para mim, aleluia. Barco de crente vai continuar entrando água. Outra coisa, olha isso aqui, meu Deus, essa palavra ela me arrebentou hoje, irmão. Olha para mim aqui. Eles só foram chamar Jesus, é David, né? No momento que não dava mais o que fazer. Enquanto Jesus está dormindo, tu está com teu balde, ó. Bora Pedro, bora Pedro, bora Tiago, joga, viu? Chama o mestre, não deixa o mestre dormir, ele pregou muito. Bora fazer o que a gente pode aqui, bora fazer o que a gente pode aqui. Só que, oh Deus, eles viram que a força deles não era possível. Aí quando a minha força acaba, eu olho para a ponta do meu barco. Meu Jesus amado. Até o ronco dele é santo. Glória, aleluia. Eu olho para a ponta do meu barco. Escuta, depois que Jesus vai lá e fala como ele falou com uma criança, e o mar acalma, e fica um espelho, ele olha para eles e fala assim: olha, não é porque eu estou com vocês que não vai entrar água, não é que eu estou com vocês que não vai bater vento, não é que eu estou com vocês que vocês não vão sentir medo. Agora tem um porém: pode bater água, pode bater vento, mas eu quero ver se afunda. Diga assim: serei provado, mas não naufragado. Diga: serei provado, mas não derrotado. Serei provado, porque quem está provando não é a tempestade, quem está provando é alguém que ama. Escuta, segura, deixa eu terminar. Para os que estão na tempestade, tem alguém na tempestade aí? Meu Jesus, olhe para mim. Para os que estão na tempestade, o poder dela é incontrolável, sim ou não? E ela não te ama, não é verdade? Se a tempestade tem um poder incontrolável e o papel dela é matar porque ela não ama, o único lugar seguro é no barco de Jesus. Ah, meu Deus. Meu irmão, o único lugar seguro é aonde, irmão? É nos braços do... Escute. Por ele ser Deus, por ele ser o quê? É ele que escolhe o teu processo. Segura. Por ele ser Deus, porque na nossa cabeça é assim, ó. Ele entrou no barco, Bruno, e falou: travessemos para o outro lado. Aí na nossa cabeça vai ser assim: entrei na fé, pulei no barco. Pular no barco é entrar na fé. Entrei na fé. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Aí lá vem a primeira peia, pá. Segunda peia, pá. Terceira peia, pá. Voltou para o mundo. Porque crente que quer criar o seu processo, ele vai de frustração em frustração. Jesus falou assim, ó: o barco é meu, o mar é meu, o vento é meu, a terra é minha, a glória é minha. Eu chamei vocês, eu escolhi vocês, e o processo quem escolhe é eu. Glória. Passa o teu processo seguro na mão daquele que nunca te deixou, meu irmão. Passa o teu processo no lugar mais seguro do planeta, que é o barco onde Cristo está. Escuta, olha aqui, versículo 40, parte B, rápido, só tem até o 41. Então lhe disse: por que sois assim tímido? Cadê a fé de vocês? Olha para o teu irmão rápido e fala assim: cadê a tua fé, homem de Deus?
Diga, cadê tua fé, mulher de Deus? Que desespero é esse? Que pânico é esse? Ah, pastor, meu filho, cadê tua fé? Ah, pastor, minha esposa, cadê tua fé? Ah, pastor, meu trabalho, cadê tua fé? Cadê tua fé? Por que sois tímidos? Por que o pânico? Meu Deus. Na primeira onda quer desistir. O vento ainda nem começou a soprar. Tá assim, ó. Ai, meu Deus, eu não vou suportar. Senhor, me ajuda. Ai, meu pastor. Ainda não jogou nem um balde de água para fora do barco. Ainda vem muita água, irmão. Ainda vem muito vento. Ainda vem muito teste. Ainda vem muito processo. Quer ver uma coisa? Quanto mais Deus te levar de nível espiritual, mais provação vai ter. Quanto mais maduro tu ficar na fé, mais prova tu suporta. Então prova vem maior. Amém ou não amém? Escuta, aleluia. Se você tem fé e não para de olhar para dentro de... Escuta, pastor, por que eu não consigo? Simples. Se tu tentar conseguir fé olhando para dentro de ti, tu vai ter que acordar e falar, Senhor, nós estamos perecendo, então para. E vai diante do único que pode te ajudar e fala, Senhor, me ajuda a ter fé, porque eu preciso. Você está ouvindo isso? Diga amém. Vai até Jesus e diga, ajuda-me a crer, e te prepara. Quando tu falar assim, ó, Senhor, me ajuda a ter fé, te prepara que vai vir prova. Porque não existe processo em bonança. Escuta, se eles entram no barco e vão atravessando o mar da Galileia, e está aquele espelho, Pedro poderia olhar para Tiago e falar assim, Tiago, nós somos o cara. Colégio apostólico, ele escolheu nós. Olha aí, ó, cheio de peixe, só milagre, presenciamos tudo. Aí Deus falou assim, bora ver se eles são crentes mesmo. Monte Hermon, solta um frio de lá. Mar da Galileia, solta o teu vapor. Quando eles viram aquele espelho, começou. Meu irmão. Aí quando bate o desespero, tu vai pular para quem? Tu vai pular para quem, irmão? Acho que está fazendo uns 6 anos isso, ou 7. A irmã Irava me chamou para me pregar no aniversário da mãe dela, lá em Soledade, Cachoeira do Arari. O pastor Bruno conhece toda aquela área, que ele pastoreou uma igreja em Cachoeira. Olha aqui para mim. A ida, espelhinho. Foi dando glória a Deus, aleluia, fazendo selfie. Marajó, Bahia. Preguei. Voltei. Rapaz, quando a gente voltou, 6 da manhã, o mar fechou. Escuta, o barco, está aqui ela. Eu acho que era menor que essa igreja de tamanho aqui, bem menor que essa igreja. Olha o nome do barco, Cobra, Comandante Cobra. Meu irmão do céu, era uma cobra mesmo, irmão, ainda grande. Olha aí, estava eu, ela e o Eric. Escuta, quando nós saímos, Rafael, era uma festa. E Melody, e o pessoal tomando cerveja, o pessoal só faltava dançar dentro do barco. No meio da viagem virou um culto. Senhor nosso Deus, ajuda. Pai nosso Santo dos Santos. Irmão, entrava água por cima, por baixo, pelo lado, criança gritando, e um clamando daqui, o outro pedindo misericórdia, o outro falando, Deus, eu me arrependo, o outro gritando, Deus, não deixa eu morrer. O obreiro que estava comigo, eu pastor, né, não podia me mostrar fraco, eu estava morrendo de medo. Olha para mim, eu morrendo de medo, desesperado. Aí quando chegou, a onda, irmão, era tão violenta. Aí olha, a janela do barco era um assoalho, aquelas lonas. Aí eu tirava assim, cadê a margem? Chega, eu suava frio. Eu nunca vi o Eric cantar tanto hino de água. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas, irmão, era de cabeça. Ele não errava uma estrofe, meu irmão. Desespero. Em nome de Jesus, a irmã Irá que estava lá com a gente. Aí bateu a primeira onda. Pá! Parece que o barco passa por cima de uma lombada. Aí ele querendo pegar o colete. Aí eu falo, não, Eric, não pega esse colete que esse barco não vai afundar. Aí bateu a segunda. Pá! Não, Eric, não pega. Bateu a terceira. Pega, Eric, pega.
Meu irmão. Aleluia. Quando eu desembarquei, eu beijei a terra do porto. Eu falei: Jesus, Tu é maravilhoso, Tu é grande, Tu é fiel. Mas não era daquela vez. Deixa eu terminar aqui. Irmão, olha isso aqui. Diga assim: barco de Cristo. Olha para o teu irmão. Fala assim: tu está no barco de Cristo ou de Jonas? Segura. Diga assim: barco de Cristo, barco de Jonas. Marcos é judeu e ele conhece a história de Jonas. Timothy Keller faz uma análise fantástica. Eu parafraseio ele nesse momento, que ele diz que as histórias de Jonas e desse barco, elas são paralelas. Presta atenção para mim, por favor. Elas são paralelas. Deixa eu te falar aqui, ó. Escute, em alto e bom som. Tanto Jesus e Jonas, tanto Jesus quanto Jonas estavam num barco. Estavam onde? Num barco. Segundo, ambos os barcos estavam ameaçados por uma tempestade. Terceiro, tanto um barco quanto o outro, tanto em um barco quanto o outro, tanto Jesus como Jonas estavam dormindo. Quarto, nas duas histórias, eles foram acordados por alguém que estava dentro do barco. Vai pegando aí, são duas histórias idênticas. Outra, nas duas histórias diziam: nós vamos morrer aqui. Os marinheiros de Jonas: nós vamos morrer aqui. Os discípulos: nós vamos morrer aqui. Outra, dá um glória para ajudar aí. Em ambas as histórias, o mar é acalmado por uma intervenção divina. Mais uma, nas duas histórias as pessoas ficam aterrorizadas depois que a tempestade acalmou. Só tem uma diferença. Só falo se tu dá glória. Aleluia. Qual é, pastor? Escuta. No barco de Jonas, alguém tem que perecer. Aleluia. No barco de Jonas, alguém tem que o quê? Que perecer. Escuta isso aqui. Jonas capítulo 1, versículo 12. Bora lá, meu filho, para a gente ir embora com chave de ouro. Jonas 1,12. Respondeu-lhes: tomai-me, lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande... Para a tempestade do barco de Jonas acalmar, alguém tem que perecer. No de Jesus não é preciso. Pergunte por quê? Porque ele não afunda. Não, irmão, levanta a mão em nome de Jesus, dá glória e diga assim: por mais bravo, bravio que esteja o mar, ele não afunda. Agora escuta, Jesus em Mateus 12:41 parafraseou Jonas, e ele disse que ele era maior do que Jonas. E um dia ele disse que ele iria acalmar todas as tempestades. Sim ou não? Como ele fez isso? Escuta, olha para mim. Tipologia bíblica. Jonas se jogou no mar de forma voluntária para acalmar uma tempestade. Cristo, de forma voluntária, foi para a cruz para acalmar uma tempestade que ninguém poderia acalmar na tua vida. Da mesma forma que Jonas vai de forma voluntária, dizendo: se eu pular, vocês vivem. Jesus foi para a cruz dizendo: se eu for para a cruz, essa tempestade acalma. Conclusão. Aleluia. Quem sabe de toda essa verdade que eu preguei aqui, quem sabe que Jesus ama ele? Olha para o teu irmão, eu já terminei. Olha, fala assim: tu sabe que Jesus te ama? Então fala para ele assim: relax. Fala, relax. Isso, fala em inglês, acho que é inglês, né? Diga relax, fala em português que ele não entendeu, então diga relaxa. Fala assim: te acalma. Fala sem pânico. Aleluia, diga assim: ele te ama. Oh, glória a Jesus. Me ama. Segure na mão do seu irmão. Enquanto você adora, deixa essa tempestade acalmar aí. Segure na mão dele e celebre o nome do Senhor. Volte para casa com esse mar calmo.
Ele te ama, irmão. Oh! E tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente eu não vejo mais as minhas aflições, eu só percebo quão maravilhoso Ele é, e o quanto que, se você puder levantar essa mão e dizer: